A paz do Senhor, meus amados, um bom domingo, um bom dia para todos. Aqui o apóstolo Luciano da Mata, presidente da Igreja Assembleia de Deus Tocha Viva aqui na cidade de Resende, Rio de Janeiro, com a nossa congregação ali na cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro, no comando da pastora Glória. Eu já queria desejar felicitações a todos, né? Hoje é dia 19 de dezembro, falta aí 12 dias para acabar o mês. Estamos fazendo algumas lives aí até o fim do ano, todos os domingos, né? Que é o dia que a gente consegue um pouco de tempo para estar fazendo uma live, porque a obra tem tomado realmente muito tempo da gente, muita correria, mas glória a Deus por isso, né? Desejar Feliz Natal. A gente não comemora Natal, sabemos que o Natal é uma festa pagã, mas desejo boas festas a todos, um feliz ano novo a todos, né? Nosso canal tá aí. Convide pessoas a entrar no nosso canal. Nosso canal é um canal compromissado com a palavra de Deus. E também divulgue esse canal. As pessoas, se você quiser oração, meu WhatsApp é 24 DDD 998 510454. 24 998 510454. Se você está na região sul-fluminense, assista nos nossos cultos hoje na cidade de Resende, Rua das Magnólias, 762, Cidade da Alegria, em frente ao bloco 19, às 19 horas eu vou estar pregando hoje. E lá em Volta Redonda, Rua Coimbra, 196, bairro Bom Jesus, Retiro, Volta Redonda, estará pregando o nosso pastor Eduardo lá hoje, um homem abençoado também. E queria dizer para os irmãos também que na outra semana, sem ser essa semana, na outra, estaremos acampando novamente por 3 dias, 27, 28, 29, ali na Mata do Tinguá, em Nova Iguaçu, eu, mas uns varões aí. Estaremos orando por esse canal, pelos irmãos, pela igreja, para Deus estar nos abençoando. Hoje eu queria deixar uma palavra para os irmãos que se encontra no segundo livro do Pentateuco de Moisés, livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Êxodo, vou dar tempo para você abrir. Capítulo 17, o livro da saída do povo do Egito. Êxodo quer dizer saída. Versículo 8. Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Versículo de número 13. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira, que quer dizer em hebraico, Jeová Nissi. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração a geração. O Senhor está aqui, tua palavra, fala conosco em nome de Jesus. Irmão, nós estamos lendo aqui um texto, a qual nós sabemos que depois da saída do povo do Egito, Moisés ele tinha alguns líderes que caminhavam ao seu lado,
Arão, seu irmão, Ur, Josué, Miriam, sua irmã. E nós sabemos que após atravessar o Mar Vermelho e chegar no deserto, os irmãos sabem muito bem que o Mar Vermelho simboliza a dificuldade que nós temos na vida quando saímos do mundo para vir para a igreja. O Mar de Juncos ou o Mar Vermelho que o povo transpôs, porque Deus secou ele. Nós sabemos que Faraó é tipificado como uma antiga serpente, o dragão do Nilo, a Nahash, o demônio, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, que Deus faz guerra contra ele e ele contra Deus. Nós sabemos que o deserto tipifica o tratamento que Deus tem entre o Egito e a nova Canaã, que é Jerusalém celestial, que é o céu onde nós vamos morar. E o deserto é onde estamos vivendo nesse período a qual o Senhor está tratando com cada um de nós para nos limpar, porque deserto é lugar de limpeza das mazelas do Egito, ou seja, do mundo, para nos levar para Canaã celestial, que é a nova Jerusalém, totalmente transformados. E nós sabemos que aqui agora Israel tinha alguns inimigos, que eram os amonitas, os moabitas, os filhos de Ló. Tinham também os filisteus que habitavam a região litorânea de Gaza, na Palestina, que era o berço dos gigantes, também dos anaquins, dos refidins, dos anzumins, dos emins, a qual em Números capítulo 13, Josué e Caleb expeliu ele da terra para entrar em Canaã. Nós sabemos também que existiam aí os midianitas, que é o segundo filho da mulher de Abraão, segunda mulher de Abraão, Quetura, depois que Sara morre, que é Midian. Os midianitas habitavam a face do vale, eram nômades, roubavam a novidade da terra. E tinha os amalequitas, que também eram descendência de Esaú, né? Esaú, que era filho de Isaac, Esaú e Jacó. E eles brigavam dentro do ventre da mãe, Rebeca. Porque um era liso, o outro era peludo, e um roubou o direito de primogenitura do outro. E esses amalequitas eram inimigos do povo de Deus, não serviam ao Deus de Israel, cresceu na rebeldia, eram povos pagãos. Então, uma das ordens de Deus, eu quero que você entenda, para Israel era não se apadrinhar com nações estrangeiras. Ou seja, Deus queria separação, como Ele sempre quer. Quando eu vou abrir a minha Bíblia no Salmo 1, a Bíblia vai me dizer: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Separação. Só que aqui, os amalequitas, esses ladrões espirituais, vou chamar assim, estavam no meio do caminho de Moisés, na caminhada. E estavam com certeza querendo saquear o povo de Deus, roubar, quem sabe até matar e atrapalhar a caminhada deles no deserto até chegar a Canaã. Eu já quero abrir um parênteses aqui para dizer para você que entre você, esse deserto que você está, e a tua nova Jerusalém, que é a Canaã, tem a Amalequita tentando roubar a tua bênção, roubar a tua vitória, tentando atrapalhar você de chegar ao seu objetivo, que é o céu. Então a Bíblia diz que Deus dá uma estratégia para Moisés. Moisés agora está em Refidim. Moisés está num lugar que é águas. Refidim é lugar de palmeiras. E eles estão com certeza tentando roubar alguma coisa que o povo de Israel, Deus deu a eles no caminho. Quem sabe um alimento, uma água, a paz, a alegria. Quem tem tentado roubar isso de você? Então a estratégia de Deus é: Moisés, sobe para o monte e coloca lá embaixo no vale Josué guerrear contra os amalequitas, contra os inimigos do meu povo. E a Bíblia diz que a estratégia de Deus é: enquanto as mãos de Moisés estão levantadas, Israel vai prevalecer na guerra. Se as mãos de Moisés cair, os amalequitas vão prevalecer. Eu quero dizer para você que para que a mão do teu pastor fique de pé, depende também das tuas orações.
Estamos vivendo num tempo de uma geração que só quer resultado, não quer processo. Estamos vivendo o tempo de uma geração que não gosta de oração, não gosta de jejum, não gosta de monte, não gosta de palavra, gosta muito de redes sociais. Eu também tenho as minhas, uso para a obra de Deus. Eu não estou aqui para criticar ninguém, mas no momento em que uma rede social valer mais para você do que a palavra de Deus, do que um jejum, do que um monte, do que a palavra de Deus, está na hora de você começar a rever seu evangelho. Tem muita gente dizendo que está com a mão levantada, mas a mão dele já está caída há muito tempo. Ele não consegue nem mais levantar a mão para dar glória a Deus, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus disse, usando João Batista, o importante é que ele cresça e que nós diminuamos. Estamos vivendo uma geração que diminui a Deus e ele quer crescer. A palavra do Senhor diz que enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, Josué, que era homem de guerra, prevalecia lá embaixo no vale contra os amalequitas. Só que chegou o momento que as mãos de Moisés eram cansadas. Então a Bíblia diz que Deus levantou e está escrito aqui, ó, e Arão, que era irmão de Moisés, para segurar as mãos de Moisés, para a mão de Moisés ficar de pé. Irmãos, estamos vivendo uma geração de pessoas que ninguém quer ser Arão e nem Miriam, todos querem ser Moisés. Meu irmão, você talvez poderia ser um ótimo evangelista, mas você prefere ser um pastor presidente. Se você não tiver chamado. Todo mundo quer ser presidente, todo mundo quer ser cabeça, ninguém quer ser mão, ninguém quer ser pé, ninguém quer ser braço. Você tem que entender, e eu também, que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo só se mantém vivo e de pé quando todos nós exercemos aquilo que temos que exercer. Irmão, eu me lembro muito bem de Davi, você vai entender o que eu quero dizer com isso. Davi foi escolhido por Deus para assumir o trono. Na sucessão que deveria ser rei, era Jonathan, filho de Saul. Mas Jonatas entendeu o chamado de Davi, não questionou Davi, ele apoiou Davi, ficou do lado de Davi. Jonatas podia brigar com Davi? Podia. Mas ele preferiu obedecer a Deus. Tem gente querendo abrir ministério sem ter chamado. Tem gente que poderia ser um ótimo diácono, mas quer ser um pastor, abrir ministério, não tem chamado. Poderia ser um ótimo presbítero, mas quer abrir ministério, quer ser pastor, presidente, quer ser chamado. Estamos vivendo uma geração de gente que não quer se submeter à liderança. Eu converso com algumas pessoas aí e o cara fala: eu não tenho pastor não, meu pastor é Jesus. Posso mandar um recado para você, infeliz? Se você não obedece, não ama o homem quem vê, não vai obedecer e nem amar a Deus a quem você não vê. A Bíblia te chama de mentiroso. Eu sou apóstolo e tenho liderança na minha convenção. Você é o bispo e tem liderança na tua convenção. Você é um pastor e tem outras pessoas que você deve obediência a eles abaixo de Deus. Mas se você não entender Romanos 13, que toda autoridade é constituída por Deus, meu irmão, você vai viver debaixo de um jugo de servidão de Satanás, porque todos nós estamos sujeitos a uma liderança, a um líder, a uma autoridade que está sobre a nossa vida. E isso é bom, porque quando temos autoridade sobre a nossa vida, é pessoas que oram, cuidam da nossa vida, nos orientam, nos dão direção e nos abençoam para que nós não venhamos a cair. Só que o grande problema também nessa geração é uma geração em que todo mundo quer ser Moisés, ninguém quer ser Arão nem e muito menos Josué. Olha que mistério, Josué entendeu o seu chamado e estava guerreando lá embaixo, não era o lado de Moisés. Arão e entenderam o seu chamado de segurar as mãos de Moisés, porque o objetivo é Israel prevalecer. Estamos vivendo numa geração de Provérbios 16:1, que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Cada um faz o que quer e não aquilo que a Bíblia manda. Cada um está dentro da igreja buscando seus próprios interesses. Ninguém busca o interesse mútuo, o interesse da coletividade. Basta você ver nas orações da igreja: Senhor, me dá carro, me dá casa, me abençoe, toma o meu casamento, toma o meu trabalho, toma a minha saúde. Será que você não tem um tempo para orar pelo teu irmão, pelo teu pastor, pelo teu ministério, pela tua igreja, pela tua família? Você não tem um tempo para orar por aquelas pessoas que te abençoam? Você não tem um tempo para abençoar até os teus inimigos, que a Bíblia manda fazer isso? Você fica orando para o teu inimigo morrer?
Fica orando para o teu inimigo cair. Olha, a vingança não pertence a mim, a você, ela pertence a Deus. Se Moisés está guerreando contra os amalequitas aqui é porque Deus mandou. Agora, se Deus mandou você estender a mão ao teu inimigo, por que você está, irmão, se levantando contra a vida dele? Orando para ele morrer, se Deus não quer isso. A vingança pertence a Deus. Quando estavam todos empenhados no mesmo objetivo, ó, a mão de Moisés estava de pé, Arão e Hur segurando, Josué estava lá embaixo guerreando. Vai fazer uma festa na igreja, né? Ninguém ajuda. Vai fazer um avivamento da igreja, ninguém ajuda, ninguém ora, ninguém trabalha, ninguém faz nada. Ah, mas na hora do microfone, na hora das honrarias, na hora de querer aparecer e dizer eu fiz isso, aquilo, opa, olha eu aqui. Que isso, irmão? Quem vai honrar você é Deus. Quem vai botar você de pé é o Senhor. E quando as mãos de Moisés caíam, o inimigo prevalecia. As mãos de Moisés têm que estar de pé. Ajude o teu pastor presidente, ajude o teu líder, ajude aquela pessoa que Deus botou ao teu lado. Para de só querer bancar, dadá e sanguessuga, sugar os homens de Deus. Para de só querer pedir oração, querer profecia, querer revelação. Tem muito homem de Deus. Outro dia eu estava no monte orando, Deus me deu uma visão de um bagaço de laranja. Eu falei, o que é isso, Deus? E Deus falou, é gente que só vem sugar o caldo, depois que o bagaço não tem mais nada, pega e joga fora. Que geração é essa? Geração estranha. Quando as mãos de Moisés caíam, porque ficar com ela de pé direto é difícil, Arão e Hur estavam segurando, porque sabia que se a mão de Moisés caísse, o inimigo ia prevalecer. Se tivesse de pé, Moisés e Israel prevalecia. O interesse é o interesse de Israel, não é o seu, não é o meu, não é o nosso. O interesse é a obra do Senhor, é o reino de Deus, é almas para Deus, porque quando você trabalha para Deus, Deus trabalha para você e te dá vitória. É por isso que a Bíblia vem dizendo, busca primeiro o meu reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia diz que quando não dava para segurar as mãos de Moisés, colocaram uma pedra debaixo. Essa pedra simboliza a pedra angular, a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, que é a principal pedra de esquina, que é Jesus. Colocaram Moisés em cima da pedra. Quando a mão de Arão, de Hur, não puder mais te ajudar, quando Josué lá embaixo no vale não puder mais guerrear, Jesus vai te ajudar, vai te botar de pé, vai te sustentar para que a tua mão não caia, para que você não caia, porque o Senhor, Ele tem contemplado a tua dificuldade, a tua luta, a tua peleja, a tua fragilidade, a tua fraqueza, a tua dificuldade, a tua pequenez, e Ele vai te ajudar, porque o interesse é a obra do Senhor. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do monte e a vara de Deus estará na minha mão e eu vou ter que segurar ela de pé. E você guerreia lá embaixo. É o diácono guerreando na porta, é o evangelista guerreando fazendo evangelismo, é o presbítero guerreando nos hospitais fazendo visita, é o pastor guerreando guiando a igreja, são os diáconos guerreando cuidando da obra do Senhor, são os membros guerreando, tomando ceia, dizimando, indo no culto, são as pessoas todas empenhadas no reino da obra do Senhor, porque se as pessoas começarem a botar as suas prioridades na frente da obra do Senhor, a obra do Senhor ela morre e os amalequitas prosperam. Mas não adianta ter essa consciência e não praticar, não trabalhar, não fazer, não ajudar. Precisamos largar essa hipocrisia, essa demagogia. Estamos vivendo o tempo de uma geração católica, uma geração tradicional, religiosa, customizada, que conhece a Bíblia muito bem, mas não pratica nada e nada acontece. Aí a sua igreja está lá passando dificuldade, você não ajuda, você vai ajudar outro de outra igreja, vai estender a mão para outro irmão. Se Deus mandou, faça, tem que fazer. Mas Jesus falou que não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ajuda primeiro os da casa, da tua igreja, aqueles que precisam de ajuda, e depois vai ajudar outros. Olha o que a Bíblia está dizendo. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Levanta essa mão e dê glória aí. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Para as mãos de Moisés estarem de pé,
precisa que você ajude a segurar as mãos de Moisés, crente. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, é a pedra que é Jesus, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro, assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Já tem tantos pastores, estamos precisando agora de profeta. Já tem tantos cantores, precisamos agora de levitas. Já tem tantas igrejas, precisamos agora de servo, mas tem gente que não quer servir. Ele quer abrir mais uma porta. Para quê, irmão? Para contender com o teu irmão, para dizer eu consegui? Para contender com a tua irmã, para dizer assim, eu também abri, eu sou capaz? Você não tem que provar nada para ninguém não. Quem vai te honrar é Deus. Quem vai te levantar é Deus. A Bíblia diz que não devemos fazer nada por vanglória, nada por contenda, nada por ira, por porfia, por peleja. Ou é por amor ou não é, meu irmão. Você não tem que provar nada para ninguém, você tem que provar para Jesus. Levanta essa mão e dá glória a Deus. E assim Josué desfez Amaleque a seu povo ao fio da espada. Por quê? Porque estava todo mundo empenhado numa mesma visão. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Palavra de Deus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. O Senhor é a nossa bandeira, Jeová Nissi em hebraico. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Última verdade que eu lhe digo: a sua luta não é contra carne nem sangue. Sua luta é contra os demônios, principado, potestade, hoste espiritual da maldade que atua nas regiões celestiais. Tem gente perdendo o foco, tá brigando contra o irmão, tá brigando contra o pastor, tá brigando contra quem faz obra para ele, de macumbaria, de bruxaria, feitiçaria. Essa vida tem que ser liberta, essa vida precisa de ajuda. A sua luta é contra o demônio. Para de querer ficar deixando o profeta reger tua vida. Quem rege a nossa vida é isso aqui, ó, palavra de Deus. Tem profeta regendo a vida dos outros e eles estão valorizando mais a palavra que sai da boca do homem do que a palavra que sai da boca de Deus, que é a Bíblia. E pessoas estão se autodestruindo, e enquanto a palavra, Deus não honra elas. E elas acham, fica desejando o mal do irmão, o mal da irmã. A Bíblia diz assim: se alguém te faz o mal, faz o bem, porque fazendo isso amontoará brasa de fogo sobre a sua cabeça. Aí aquela velha conversa: eu não quero o mal dele não, não quero o mal dela não, eu só não quero caminhar junto. Amém, meu irmão? Mas ora para Deus prosperar ele também no caminho dele, ela no caminho dela. Porque quando você fizer isso, Deus vai abençoar você. Alabada xerebacala suriandarabacala céu e nafá subrébia. Irmão, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Deus desfez o inimigo ao fio da espada por causa da obediência de Moisés. Sabe por que teu inimigo tem estado no teu pescoço, tem vencido você, você não tem prosperado, não tem conseguido os seus objetivos? Porque você segue o que está no teu coração, segue a tua vontade, segue boca de homem, mas não está seguindo a palavra de Deus. Então, meu irmão, levante essa mão hoje, que Deus vai colocar Arão e Hur do teu lado para te ajudar a vencer esse amalequita que está lá embaixo do vale, e vai levantar Josué para guerrear, porque se Moisés é homem de mão levantada, é homem manso, Josué é homem de guerra. Alabadachu. Se Deus está sentado no teu trono e o Espírito Santo está face da terra, Jesus, o cavaleiro do cavalo branco, ele está governando agora com a sua espada e desfazendo a amalequita ao fio da espada na face da terra para me dar vitória, para te dar vitória. O Senhor quer te dar vitória, mas pare de querer lutar sozinho. Meu negócio é com Jeová, o meu também, mas você depende de homem para te ajudar. Você depende da tua mão estar levantada e ter saúde que Deus te dá para você comprar um alimento e botar na tua mesa e trabalhar. Você depende de pessoas dentro da igreja para te ajudar e te servir. E você depende de pessoas para tudo, e eu também. Desde que nós nascemos e viemos nu ao mundo, como Jó veio, eu dependi de alguém para cortar o meu umbigo, para me dar um banho, para me dar comida na boca, para me colocar uma roupa, para limpar minha sujeira, para me botar de pé, para me ensinar, para me educar, para me fazer quem eu sou hoje. E você também dependeu. Agora, se você é um ingrato que não dá valor que as pessoas fazem, é problema seu com Deus. Pare de querer ser melhor do que os outros.
Jesus falou que quem quer ser o maior, que seja o menor. A maior qualidade de um grande homem, de uma grande mulher, é ser servo. Certa feita chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, que é o maior no teu reino? Ele pegou uma bacia de lavar e botou e lavou os pés do discípulo Pedro. Senhor, você não vai lavar meus pés? Ele falou: então tu não tem parte comigo no meu reino, tu tá fora, então tu é malequita. Aí ele lavou os pés de Pedro e falou: não só os pés, mas também a cabeça, o pé, a mão. Entenda que se você não for levantado Moisés, você pode ser um Arão e Ur e ser usado muito bem por Deus para ajudar a mão de Moisés a ficar de pé. Entenda que se você não for um Moisés, você pode ser um grande Josué lá embaixo, e por causa da obediência de Josué, depois ele se tornou o sucessor de Moisés na linha da descendência ali de quem governava o povo de Israel e levava o povo até a terra prometida, até fazer a repartição das terras, e morreu 110 anos de idade. Entenda que para ser servido você precisa servir. E para encerrar minha fala, quem serve governa. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que eu quero abençoar esse canal, cada ouvinte, cada irmão, cada irmã. Senhor, dá vitória a cada um. Levanta esse Moisés, coloca as mãos dele de pé. Deus, convence Arão e Ur que eles precisam ajudar a Moisés. Convence a Josué que ele precisa estar lá embaixo ajudando Moisés na guerra. Coloca cada um no seu lugar dentro do reino de Deus, porque o crente fora da posição, ele não governa, ele não conquista, ele não consegue nada. Mas o crente dentro da posição que o Senhor quer, ele é usado tremendamente pelo Senhor para que a obra seja feita e a malequita seja desfeito ao fio da espada. Senhor, eu abençoo cada irmão, cada irmã desse canal, aonde essa palavra chegar, que o Espírito do Senhor possa colocar essa rocha, essa pedra que é Jesus debaixo de nós, para que nós possamos suportar os dias maus, os dias difíceis. A nossa mão possa estar levantada para que o nosso inimigo esteja caído, que é Satanás e os demônios, e a vitória chegue na nossa vida, e Israel venha prevalecer e chegar ao seu destino, e toda a malequita seja desfeita ao fio da espada. É o que eu profetizo, creio e já acredito, em nome de Jesus. Xandorasai.